tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de chamar o meu convidado, eu quero me apresentar. Eu sou Maria Rita Werneck e é um prazer receber vocês aqui no nosso podcast. Antes de trazer o nosso convidado de hoje, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal A Serviço da Administração, de deixar seu like, seus comentários e, claro, de pedir para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Hoje o nosso programa é sobre captação de recursos no terceiro setor. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o Fernando Nogueira, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos e também professor. Tudo bem, Fernando? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, e você? Obrigado pelo convite. Prazer todo nosso e já vamos iniciar o programa pedindo, para o Fernando tirar uma dúvida aqui minha e acredito que de muitos de vocês. Quando a gente pensa em captação de recursos humanos, a gente pensa logo que é a captação para as ONGs. Gostaria de saber se esse pensamento é correto, mas eu imagino que não, porque esse universo é muito vasto, né, Fernando? Olha, captar recursos é sim trazer recursos para as ONGs, para as organizações do terceiro setor. Um ponto importante é que são recursos de todos os tipos, então são recursos financeiros, recursos humanos, através de voluntários, recursos em bens e serviços, muitas organizações que contam com esse tipo de captação, então é tão simples quanto isso e tão complexo quanto isso também, porque trazer isso de forma contínua, que permita que as organizações se planejem e possa desempenhar suas ações, possa cumprir sua missão, é um grande desafio. Continuamente a gente tem que estar pensando em novas formas de trazer recursos e melhorar o relacionamento com os doadores para que eles queiram continuar a doar os seus recursos. Quando você fala assim, novas formas de trazer recursos, quais são as principais formas hoje em dia e o que é que vocês estão buscando, de diversificação? Legal. As organizações, elas veem isso, e os captadores veem isso através de duas formas principais. Uma são as fontes e a outra são as técnicas. Então, as fontes de recursos, as principais são pessoas físicas, que vão fazer suas doações, pequenas ou grandes, daqueles grandes filantropos, empresas que doam tanto dinheiro livre, dinheiro do seu próprio orçamento, quanto dinheiro incentivado. Governos são uma fonte muito importante, especialmente em áreas como educação, saúde, assistência social. Essas três são as principais, mas tem outras também. Tem ONGs que geram recursos próprios através de venda de serviços ou produtos. Tem captação com fontes internacionais. Essas são algumas das principais. Mas, para acessar essas fontes, a gente discute também as técnicas. Então, para captar de pessoas físicas, a gente pode fazer isso com telemarketing, com mala direta, aqueles correios que chegam em casa, e-mail marketing, com captação na rua. Então, para cada uma das fontes, tem diferentes formas da gente acessar. Quando a gente fala, então, de uma organização diversificar suas estratégias, ela pode tanto estar tentando acessar novas fontes ou achar novas técnicas para acessar recursos de fontes que ela já trabalha. Maravilha. E para a gente entender melhor sobre esse setor, além das ONGs, quais são os outros participantes do terceiro setor? A gente lembra muito das ONGs, mas existem outros participantes. Olha, tem vários jeitos da gente definir, mas vamos dizer, as ONGs é um nome genérico, na verdade. Juridicamente, a gente está falando principalmente de associações sem fins lucrativos, fundações, organizações religiosas. Esses são três dos principais. Tem gente que inclui também cooperativas, sindicatos. Sim. Então é meio esse conjunto, A gente tem, segundo uma pesquisa do governo, a gente tem quase 900 mil organizações que fazem parte desse setor. Mas é importante a gente entender primeiro que é um setor muito diverso, em temas, em formas de atuar e também em tamanho, em porte. Dessas, cerca de 2/3, quase 70%, 80%, são organizações muito pequenas, que não têm nenhum funcionário registrado, ou no máximo 1, 2 funcionários, ou trabalham basicamente com base em trabalho voluntário, Do outro lado, a gente tem grandes organizações, hospitais filantrópicos, universidades, que aí tem centenas ou às vezes até milhares de funcionários e tem uma administração muito profissionalizada. Maravilha, que bom que você trouxe essa diferenciação dos portes,
das organizações, porque minha próxima pergunta é se há uma regra para se usar o recurso captado, né? Eu imagino que existe uma regra básica, alguma porcentagem, por exemplo, quanto é determinado para a manutenção da organização, quanto é determinado para o pagamento dos profissionais. Há essa disposição? Não existe regra. Às vezes, dependendo da fonte de captação ou da fonte de doação, podem sim ter algumas orientações. Então, tem alguns editais do governo que permitem que até 10% possa ser usado para pagar custos administrativos. Tem lugares que tem editais de empresas ou de fundações que às vezes permitem um valor maior. Não tem regra. A gente sabe que é difícil captar para manter a estrutura administrativa. Então, um dos princípios básicos nossos é justamente de diversificar as fontes, porque daí alguns recursos vêm mais livre do que outros, que são mais carimbados, só pode gastar desse jeito, e aí se você tem essa fonte diversa de recursos, vai ser mais fácil, né, compondo todo o seu portfólio assim, de doadores, de recursos, vai ser mais fácil captar isso. Mas ainda a gente tem menos números do que a gente gostaria, mas dos poucos números que a gente tem, um bastante relevante é do que vem do prêmio Melhores ONGs. Eu tive a oportunidade de participar da organização desse prêmio durante alguns anos, e aí esse prêmio ele revela que das organizações com a melhor gestão, reconhecida pela melhor gestão, elas investem em média um pouco mais de 60% de todos os recursos na sua área final, na sua causa, nos seus projetos, e aí cerca de 25% a 30% em administração e captação de recursos. Tá? E aí um pouquinho ali, menos de 10% para se desenvolver outros tipos de investimento. Então é importante que a gente entenda que para que a organização possa provocar o impacto social, é natural que ela precise investir também na sua estrutura e na sua captação. Faz sentido total também, né? Faz total sentido. A gente gosta de brincar que quando a gente vai comprar um celular, a gente não chega para a Apple ou para a Samsung e fala, olha, eu estou pagando, mas só 10% do valor do celular pode ser gasto com os seus salários e custos administrativos. Não, é um bom celular, está servindo para o que ele se propõe. A gente aceita o valor justo que a empresa está cobrando. Mas para organizações a gente parece que é um pouquinho mais exigente aí sobre como vai ser gasto o dinheiro. E claro, eu acho que todo o dinheiro que é doado ou que vem do governo para as organizações precisa ser gasto com muita responsabilidade. A questão da prestação de contas. Prestar contas é fundamental, transparência, todas essas questões são fundamentais. Mas se a organização está conseguindo cumprir a sua missão, é natural que ela possa investir, que as pessoas que trabalhem lá possam ser bem remuneradas pelo que elas fazem. Bom, já que a gente está falando um pouco sobre essa parte da remuneração, antes de falar mais sobre esse ponto tão importante, que eu acho que também é um grande mito dentro do terceiro setor, vamos falar da profissionalização, né? Perfeito. Eu sei que existe um código de ética e conduta, mas também eu gostaria de entender como é que anda a profissionalização desse setor, Fernando. Legal, eu vou começar então falando da profissionalização da captação de recursos, né, dos captadores. A ABCR, então a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, nasceu para ajudar, para impulsionar essa profissionalização. Os nossos fundadores, no finzinho dos anos 90, viram que o setor estava crescendo, que estava aumentando o número de ONGs, mas faltavam bons profissionais para trabalhar em várias áreas, e especialmente na captação de recursos. Então nasceu, como você falou, logo já com a criação de um código de conduta e ética. A gente acredita que é muito importante que essa atividade seja bem desempenhada, bem executada e de forma efetiva e ética, mas profissionalização vai além disso, né? Com a capacitação, com valores pelos quais o profissional trabalha, com mais conhecimento na área, com eventos. Então tem todo esse conjunto assim de jeito de pensar, de um jeito de agir, e isso passa também pela remuneração e pela valorização da profissão. A gente defende que toda organização que quer crescer, que quer poder gerar mais impacto, deveria ter sim um departamento, uma área de captação de recursos, profissionais que atuam nessa área. Essa ainda não é a realidade
de boa parte do setor, mas tem crescido e tem aumentado. É importante dizer que desde 2021 a gente conquistou uma grande vitória também, que foi a entrada da profissão no CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, o governo também, o Ministério de Trabalho, reconheceu o que o mercado, o que o terceiro setor já via dessa ocupação que a gente chama de captador de recurso. Então, hoje, profissionais contratados de forma regular por CLT já podem ter na sua carteira de trabalho captador de recurso como profissão. Como é que começa esse processo de profissionalização das pequenas organizações, por exemplo? Legal. A gente vê alguns caminhos, né? Em primeiro lugar, e isso é verdade, qualquer que seja o porte da organização, a alta liderança sempre vai se envolver com captação, né? Seja uma diretora, seja presidente do conselho, é sempre importante, por mais que tenha uma área profissionalizada, bons profissionais, né? Esse processo de captação tem a ver muito com esse relacionamento que a organização faz com empresários, com governos, com grandes filantropos. Então, esse papel da alta liderança, e aí a gente, é difícil, né, porque a alta liderança numa ONG, em geral, todos os problemas caem em cima da cabeça dessa pessoa. E aí eu estou falando, mas olha, se você não achar um tempo, 20% do seu tempo, 10% pelo menos que seja, para dedicar à captação, vai ser difícil sair desse constante apagar incêndio, né? Então, esse envolvimento da alta liderança é fundamental. Tem gente que tenta desenvolver internamente, então não tem muito dinheiro para investir, contrata um bom estagiário, alguém de curso em geral, né? A administração faz muito sentido, alguém que já tem esse perfil um pouco de vendas, de planejamento, que vai poder começar a desenvolver essas atividades e vai poder crescer na organização junto com essa área. À medida que está trazendo mais recurso, pode se capacitar mais, pode melhorar, pode começar a formar mais gente internamente. Então, esse é um outro caminho. Um terceiro caminho é pensar, né, então, alta liderança, desenvolver internamente, buscar do mercado, claro, né, e aí tentar viabilizar de um jeito, olha, a gente vai tentar separar aqui um volume de recursos, mesmo que pequeno, que possa dar uma folga inicial até o captador ou a captadora, né, botar aquilo em frente, botar, né, toda a máquina ali da captação rodando. Tem gente que busca apoio externo para isso, então às vezes organizações conversam com o financiador. Você não quer financiar não um projeto para a nossa organização, mas o nosso desenvolvimento institucional? Paga o salário, 1 ano dessa pessoa que ela vai, e aí com isso a gente vai conseguir trazer mais recursos, diminuir a dependência. Então, enfim, são algumas formas de ir começando isso. Agora vamos falar sobre a remuneração, né? Eu disse que é um mito, porque acredito que muitos que estão nos assistindo, quando ouvem falar do terceiro setor, imagina que a pessoa que está trabalhando no terceiro setor, ela ou não é remunerada, ou a remuneração é muito abaixo da do mercado. Fala um pouquinho pra gente sobre esse cenário, como é que anda a remuneração do terceiro setor, uma vez que a gente está falando de profissionalização, né, Fernando? Olha, é um setor que conta, assim, muito com trabalho voluntário. A gente tem aí estimativas de 10, 20 milhões de voluntários no Brasil, mas a gente tem também, é fundamental isso que você falou, tem muitos profissionais, sim, que trabalham recebendo salários, e salários que, na sua maioria, são compatíveis com o mercado, às vezes um pouquinho mais para um pouquinho abaixo da média, mas sim, a gente estima que entre 2 a 6 milhões de pessoas trabalham no setor, certamente 2 milhões registrados formalmente, CLT, mas contando várias formas de vínculo e vinculação parcial, chega mais próximo aí de 6 milhões. O salário é parecido com o do setor privado, tá ali na faixa o salário médio, né, de 1 a 3 salários mínimos, mas a gente encontra, claro, gente que chega, né, em organizações maiores, em cargos de mais alta responsabilidade, que tem boas remunerações. Quando a gente fala especificamente de remuneração de captadores de recursos, a BCR tem desenvolvido pesquisas nessa área e, pegando só nas vagas que a gente anunciou esse ano, o salário típico mais comum fica entre R$ 2.500 e R$ 5.000, mas quando a gente pega todas as ofertas, o salário médio está próximo mais ali de R$ 6.000, tá? Isso porque
Está muito difícil contratar bons profissionais. É um setor que, quando surge uma vaga, né, é difícil achar gente. Está muito concorrido. Por que essa dificuldade? Porque faltam ainda mais profissionais que queiram trabalhar nessa área de captação de recursos. E deixo, por sinal, o convite. Quem está vendo aqui a gente, é uma área que eu acredito que quem já, né, trabalha com administração pode ter muito potencial de se desenvolver bem e atuar bem em captação. Então fica o convite também para quem está vendo a gente de pensar em trabalhar com captação de recursos. Fala sobre as principais habilidades, né, que esse profissional tem que ter, até para quem está nos assistindo, de Claro. fato, né, se interessar mais. Olha, planejamento é fundamental, saber planejar, fazer um bom diagnóstico, quais são as necessidades, pesquisa de quem são os potenciais doadores, né? Se a gente pesquisa bem, é muito mais provável que a empresa queira doar do que se a gente chegar lá sem saber nada. Precisa ter persistência, né? Captar, eu vou dar 2 números só, né? Captar, para quem capta na rua, né? Quem capta ali falando com o público, um bom dia você vai falar com umas 500 pessoas e vai conseguir fechar 4 a 6 doações. Então, persistência é fundamental. Se desanimar no primeiro não, Já a coisa foi. que o captador mais ouve é não. Então, a gente tem que saber pedir muitas vezes e pedir bem para conseguir alguns sims que alimentam ali a organização. Persistência é fundamental. Capacidade de vender, e aí é vender no sentido amplo, vender no sentido assim de trazer gente não só para a organização, mas para a nossa causa. Captadores, a gente brinca assim que é quase o recurso, é uma consequência. Se a pessoa gosta da organização, se ela se identifica com a causa, é muito mais provável que ela doe, né? Se a pessoa tem filhos, você está trabalhando num hospital, por exemplo, de câncer infantil, é muito mais fácil, porque a pessoa já vai se identificar, ela vai pensar, nossa, imagina se o meu filho, se a minha filha passasse por essa situação. Então, a gente está sempre tentando achar formas de conquistar a gente para as nossas causas. E aí, conquistado isso, a questão do recurso é uma consequência. Então, acreditar naquilo que faz, ter paixão, ter interesse e curiosidade por aprender mais sobre a causa, sobre a forma que a organização atua. Enfim, essas são várias das características que um bom captador precisa ter. Bom, seja na captação direta nas ruas, nas empresas, na sua opinião, quais são os principais, chamar de argumentos ou as principais ações que um captador tem que desenvolver para conseguir esse engajamento? O que é que não pode faltar no dia a dia de um captador de recursos? Legal. Cada vez mais dados, tá? Dados não só sobre o que a sua organização faz, o impacto que ela está gerando, quantas pessoas são atendidas, quanto de retorno está trazendo, mas dados sobre os potenciais doadores ou sobre os doadores também, né? Se você tem isso, legal, eu tenho 10% de chance de conseguir doação no público geral, mas se eu for especificamente com mulheres entre 30 a 50 anos da região X, eu vou ter uma chance, o dobro de chance. Pô, você já está sendo muito mais eficiente. Então, cada vez mais dados. Isso depende tanto da organização, ter uma boa gestão, quantas vezes dados do mercado também, ter mais prestadores de serviço, gente fazendo pesquisa, né? Essas são, inclusive, outras oportunidades de empreender também, para quem é de administração na área. No exterior, por exemplo, existe todo um mercado de gente que faz pesquisa muito aprofundada sobre, por exemplo, o que eles chamam lá de indivíduos de alto poder aquisitivo, né? High net worth individuals, porque são desses indivíduos, às vezes, que a gente vai buscar doações de um volume maior, né? E aí a gente ainda não tem esse tipo de mercado, esse tipo de prestação de serviço aqui. Então, bons dados, precisa ter, sim, bons argumentos, uma boa narrativa, número é fundamental, estatística é fundamental, mas ninguém só doa porque sua organização é 12% mais eficiente. Doa também porque você consegue contar uma história que atrai, que a pessoa entende bem do que você está falando, de por que a sua organização faz diferença e por que a doação daquela pessoa
vai fazer a diferença na vida, né, dos beneficiários, na vida da sua organização, né? Maravilha. Agora falando sobre os erros, quando a gente está falando de projeto de captação de recursos, Fernando, quais são os principais erros que as pessoas que trabalham, né, com a captação de recursos ainda cometem? Um primeiro, e que eu acho que tem um pouco a ver com o Brasil, com a nossa cultura, é ter vergonha de pedir. Captar não tem jeito, é pedir, é falar, olha, você não quer doar R$10, R$100, R$1.000 para a minha organização? E tem várias razões para a gente sentir essa vergonha, né? Parece que a gente está implorando, a gente está se colocando, né, da vergonha, a gente está se colocando como menor, então tem uma cultura assim um pouco de que pedir é errado, que pedir é chato. E não tem jeito, gente. A gente precisa ter orgulho de pedir, porque a gente está dando a chance para a pessoa fazer parte dessa mudança do mundo. A gente está dando chance dessa pessoa, pô, você vai doar e esse dinheiro vai ser usado desse jeito e a gente vai conseguir chegar lá na frente e fazer mais com isso. Então, não pode ter vergonha de pedir, tá? Um segundo erro importante é não pensar demais na gente e pouco nos doadores. Então, é muito comum, às vezes, ONGs, captadores, que começam a falar, estão lá com um empresário que pode estar interessado em fazer uma doação. Ele tem uma reunião de 30 minutos, ele passou 25 minutos falando sobre a organização, sobre a causa, contando um monte de histórias, contando, né, de tudo, e ouviu pouco do doador, qual que é o interesse, se ele já se envolveu com essa causa, por que ele poderia achar que é importante a empresa se envolver com isso. Quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai ter a chance de moldar o nosso discurso para fazer a ponte entre o que o doador quer e o que a gente está precisando. Então, isso é muito importante, acho que é uma técnica de venda também bastante tradicional e que é muito importante, né? Esse momento, desculpa te interromper, claro. Esse momento de venda, entre aspas, né, do seu projeto de captação, onde você está ali no dia a dia, nas ruas, enfim, falando diretamente com um possível doador, tem algum nome específico? Porque no mundo do audiovisual, das startups, se chama de pitch, né? Esse momento que você está ali vendendo o seu projeto. A gente fala também de pitch da captação, principalmente assim, né, em reuniões mais para grandes valores, empresas, filantropos, mas tem também, a gente poderia falar isso, o pitch que você vai usar na rua, né, mas tem... essa mesma expressão. Sim, uma tem. Curiosidade para trazer aqui para vocês. Não, tem esse treino. Eu queria só deixar mais um erro também, por favor. Que é muito comum, que é se relacionar pouco com o doador. E aí a consequência disso é que a gente só lembra do doador quando está precisando de dinheiro e quando é momento de, né, não está pedindo. Então, lembra aquele amigo chato, aquela amiga chata que só lembra da gente quando está precisando de alguma coisa? Ninguém quer se relacionar com uma pessoa assim, né? Então, o captador, ele não pode lembrar só, né? Não pode pensar no doador, no doadora, no empresário, como um cheque, né? Como um banco. Opa, já deu um ano da sua dação? Oi, olha eu aqui de novo pedindo dinheiro. Não, gente, vamos construir um relacionamento. Legal, consegui a doação, manda um agradecimento. E coloca ele no boletim, liga para celebrar uma conquista. Dá um retorno, né? Dá um retorno, presta contas, liga para dar uma chance dele da gente fazer uma palestra na empresa dessa pessoa ou dele visitar o projeto para conhecer. E aí vai construindo essa relação, você vai entendendo melhor essa pessoa, você vai entender o potencial de pedir de novo, de pedir até mais, né? A gente sempre ouve essas histórias de, vamos dizer, pessoas que doavam valores médios, valores pequenos e de repente a gente descobre que eles têm um potencial de doar muito mais. E a gente estava pegando uma doação mensal de R$100 quando a gente podia tentar passar isso para uma doação anual de R$10.000, mas a gente só consegue descobrir isso se construir esse relacionamento. E tem tudo a ver com a comunicação. Perfeito. Comunicação e captação andam muito juntas, né? Um dos principais motivos para doar é confiança. Se a gente confia, tem muito mais potencial de doar, e se a gente não confia, quase chance zero de doar. Como que a gente constrói a confiança? Comunicação é fundamental. Transparência, prestar contas, falar sobre o que a gente acredita, quais são nossos valores, tudo isso
para tornar a organização bem reconhecida e aumentar a chance das pessoas confiarem, tá? Maravilha, Fernando. Agora vamos falar sobre um assunto que também está muito relacionado, né, à área de captação de recursos, principalmente para o terceiro setor, que são os incentivos fiscais. Você acha que os profissionais da área de captação, eles estão alinhados com esse assunto? Falta mais investimento no conhecimento? Porque a gente sabe que hoje existem projetos, incentivos, mas às vezes as oportunidades são perdidas por ignorância sobre esses investimentos, incentivos. Como é que você vê essa questão? Olha, os incentivos fiscais são uma fonte importante de recurso para o setor, mas não são a mais importante, né? Às vezes a gente acha que, dependendo da área, são muito importantes, sim, principalmente na área cultural, eu diria, são muito importantes, através de leis como Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, e também fundos de infância e adolescência, trabalhando ali nos municípios. Tem algumas características importantes para conseguir captar com incentivos, saber desenvolver, escrever bons projetos, entender as minúcias de cada lei, né? Esse é um dos desafios no Brasil, a gente tem hoje em dia mais leis em nível federal, estadual, municipal, só que cada uma tem suas regras, seu tempo, sua forma de apresentar o projeto, sua forma de prestar contas, mas aprovar o projeto é só o começo, na verdade, porque depois a gente tem que chegar nas empresas ou nas pessoas físicas para captar, né? Na grande maioria, o projeto de incentivo fiscal é isso, né? O que a gente consegue do governo é uma autorização para captar. E aí, depois que a gente vai ter que captar, e infelizmente a maioria dos projetos não chega a conseguir captar o valor total. E aí tem um desafio extra que o captador não consegue fazer o seu trabalho inteiro sozinho. Ele precisa ter aliados dentro da empresa e no mercado para conseguir fazer essa captação. Porque às vezes apresenta o projeto para uma diretora da empresa, ela acha legal. Mas se a área financeira, se a área jurídica dentro da empresa, não sei, não vamos mexer com isso e tal. Se os contadores têm um papel fundamental e cada vez mais é bom que a gente tem visto que tem mais contadores incentivando que pessoas e empresas aproveitem os incentivos fiscais. Isso avançou bastante já em empresas. As empresas, principalmente de grande porte, aproveitam já mais ou menos 50% dos recursos disponíveis que elas teriam, mas quando a gente vai para as pessoas, é um percentual muito pequeno, não passa de 10%, mais ali perto de 5% provavelmente, de pessoas físicas que doam com incentivos fiscais no seu imposto de renda. Sim, Fernando. Agora, quando você fala assim que as empresas elas estão mais... Como é que eu posso colocar? Não seria dispostas, sensibilizadas, estão mais próximas? Você acha que a questão do ESG, as empresas estão se adequando mais às práticas de ESG? Você acha que isso está ajudando mais essa aproximação das empresas com essa área de captação de recursos? Como é que você vê isso? Olha, o ESG tem né, se fortalecido como uma prática importante dentro das empresas e cada vez mais a gente vê que os captadores precisam se adaptar a isso para conseguir captar. Então, é importante que eles, ao desenvolver um projeto, ao fazer o seu pitch, saibam como como o seu projeto, sua causa se relaciona com objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, da ONU, ou em que parte, né, desse tripé, né, de meio ambiente, social e governança o projeto se encaixa. Então, tem sido uma parte importante e, de novo, que faz parte dessa etapa mais de pesquisa, de entender quais são as práticas ESG que a empresa vem colocando e tal. Mas está interferindo positivamente? Em parte positivo, mas em parte é um desafio também, porque a gente sente que as empresas, no fundo, parece que é mais fácil para elas alinhar de primeira questões ambientais, porque muitas vezes já tem a ver com o seu processo produtivo, onde está a sua fábrica, a questão de governança, que é fundamental para como ela opera, e o S, às vezes, ele fica um pouquinho ali meio de escanteio, né? Não está tão claro para a empresa como fazer o S,
muitas vezes a empresa acaba mirando sim, em incentivos fiscais, porque isso é um jeito, né, mais eficiente de usar o seu recurso, mas para doações mesmo e outras formas de investimento social, às vezes fica um pouquinho de lado. É possível a gente mensurar quais áreas ou qual área tem tido mais sucesso quando a gente fala de captação de recursos? Você disse que a área ambiental, principalmente entre as empresas, talvez seja mais destacada, mas no âmbito geral? No âmbito geral, o que sempre aparece muito em pesquisas com doadores de empresas é educação, quase sempre número 1 nas preocupações de empresários, de empresas, e eu acho que é natural, além da preocupação com a educação pública, com a qualidade da educação, a própria formação de mão de obra qualificada, né? Saúde é sempre algo também que aparece bastante. Investimento em crianças e jovens são algumas das principais áreas assim que as empresas costumam se envolver, além do apoio a comunidades do entorno, né? E aí, às vezes, é uma atenção mais plural, né? Porque você está com uma questão de saúde, mas que também tem a ver com alguma questão de assistência social e tem a ver com a escola, e aí você vai ver que é importante investir em geração de renda para os pais daquela família, então, é muita coisa, né, envolvida. Que se mistura, isso. Bom, Fernando, você já trouxe para a gente um pouco sobre quais foram os principais objetivos da fundação da BCR lá no finalzinho dos anos 90, 1999. Isso. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse assunto. Como era o cenário na época da fundação e o que é que mudou de lá para cá? A gente está falando de início dos anos 2000, né? Finalzinho ali. Como é que era esse cenário de captação de recursos? O que é que melhorou e o que é que você acha que ainda precisa mudar? Claro. Olha, mudou bastante coisa nesses 25 anos de existência da BCR. O próprio terceiro setor nos anos 90 estava se consolidando, estava ainda em franca expansão. A gente tem que lembrar, né, os anos 90 foram marcados pela redemocratização, por um avanço nas políticas sociais do governo e um avanço também, então, no número de organizações. Estava começando a se profissionalizar o setor, então você já tinha alguns captadores de recurso, mas ainda era comum, isso não está tão claro. Uma característica importante também é que era comum, quando tinha alguém para captar recurso dentro de uma organização, ser uma pessoa de perfil mais generalista. Tinha que entender um pouco de tudo, conseguir captar com pessoas, com empresas, com governo, com fundos internacionais. Hoje em dia, a gente tem uma diversificação muito maior. Então, é muito comum, já de organizações médias para grandes, ter no mínimo 2 áreas dentro da captação, pessoas físicas e empresas, que são habilidades, estilos de captar, técnicas muito diferentes. Então você começa a ter diversificação, você começa a ter especialistas em captação face-to-face, especialista em trabalhar com leis de incentivo, especialistas em marketing digital para captação, né? Uma segunda diferença importante também é o mercado. Então, o mercado de prestadores de serviço para a área. Você já tinha ali alguns consultores, né, que trabalham há quase 30 anos, mas hoje em dia você tem empresas, startups especializadas em tecnologia e plataformas de doação. Você tem consultores especializados em marketing digital, em CRM para doadores. Você começa a ter, então, essa inteligência, uma diversificação de serviços e um mercado bem maior. Você começa a ter mais pesquisas que tentam retratar o perfil do doador, como as organizações se financiam. Então, você tem um ecossistema de apoio ao trabalho do captador muito mais rico e mais desenvolvido hoje em dia. Mas ainda temos, claro, vários desafios, né? A gente ainda faltam mais e melhores profissionais de captação, então isso ainda é um desafio no país. Ainda falta também uma sensibilização, eu diria, né, de quem investe, dos empresários, das fundações, da importância de investir em captação. Às vezes, né, você tem uma visão um pouco de querer um milagre, né? Você quer, olha, legal, vamos contratar um captador e pronto, o seu orçamento para o ano que vem é captar 3 milhões. Legal. Mas que condições você está dando para essa pessoa? Você está dando treinamento, você está dando sistema, você está dando equipe, você está dando verba para investir em comunicação, em Google AdGrants e não sei o quê. Então, né, é muito importante que as pessoas
tenham cada vez mais essa clareza de que para conseguir dinheiro, não tem segredo, a gente precisa investir dinheiro, né? E aí, aos poucos, a gente vai gerando essas fontes de recurso. Então, esse eu diria que é um desafio grande ainda dessa noção de que o captador, para trabalhar bem, precisa ter apoio. Bom, gente, o Fernando ele participou da pesquisa Doação Brasil 2022, que é um estudo realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. E a partir dessa sua participação, eu gostaria de saber se a gente consegue traçar um perfil de quem é o doador indivíduo brasileiro, né? Quem é essa pessoa, média de idade, classe social, profissão, se é possível a gente traçar. Perfeito. Olha, tem várias formas da gente ver essa pesquisa, algumas mais copo cheio, outras um pouquinho mais copo vazio. A grande e boa notícia é que todo mundo doa e todo mundo pode doar, né? Todo mundo, eu estou falando, não tem um único tipo de perfil que se destaca, né? Homens e mulheres, essa última pesquisa mostrou um grande equilíbrio, pessoas de todas as regiões do Brasil, na sua maioria ali adultos, principalmente entre 30 a 50 anos, mas a gente tem, né, os novos, geração Z também querendo doar, pessoas de mais idade também doando, mas também a gente acha que mais pessoas podem doar, né? Quando a gente fala de algum tipo de comportamento solidário, doação de recursos, doação de tempo, ajudar os outros, doar agasalhos para a campanha, a gente está falando da grande maioria da população brasileira. Mais de 80% dos brasileiros fez algum tipo de comportamento solidário. Quando a gente está falando de realmente pôr a mão no bolso e aí doar recursos mesmo para uma organização, aí esse número cai para cerca de 35%, 40% da população. Então, mais pessoas, a gente ainda quer mais pessoas querendo doar para as organizações. Não, foi muito bom você trazer esse exemplo, porque a gente, esse ano principalmente, sofreu várias tragédias climáticas. A gente teve um exemplo muito grande de solidariedade do povo brasileiro. A gente teve a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente teve no início do ano também a tragédia de algumas cidades do Nordeste, também por questões climáticas, e vimos campanhas, né, que fizeram esse papel solidário. Quando você fala, é difícil a gente fazer o brasileiro colocar a mão no bolso e fazer uma doação. Como é que a gente consegue engajar esse público? Quais são os principais argumentos para criar até campanhas eficientes nesse sentido? Olha, esse é um ponto fundamental que você trouxe. O brasileiro é muito solidário e especialmente em situações de emergência, de catástrofes. A própria BCR, né, faz alguns projetos nesse sentido. A gente tem o monitor das doações, em que a gente busca dados, né, de quantas pessoas estão doando, pessoas e empresas, e quando tem esses grandes eventos, quando teve Covid, quando teve agora, esse ano, né, toda essa emergência climática no Rio Grande do Sul, de fato, aumentam e muito as doações. O grande desafio, e que a gente precisa de bons captadores para conseguir vencer esse desafio, é transformar essa doação que vem só numa emergência, num momento de muita sensibilização, para algo mais regular, mais rotineiro, de uma pessoa que tem esse compromisso de doar todo mês, né? E aí tem várias formas da gente argumentar. Dados é importante, transparência, mas o lado emocional, emotivo é muito importante, isso não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente gosta, a gente se conecta mais com a causa, com a organização, quando a gente sente algum tipo de conexão emocional. Então, sempre captar vai passar por criar. E não precisa, podem ser vários tipos de emoção. Pode ser uma emoção um pouco de gerar tristeza, de mostrar, né, a gravidade, o que a outra pessoa está passando e que a gente pode aliviar esse sofrimento. Sim. Pode ser pela alegria, porque olha que legal, a gente está... pessoas que passaram aqui, jovens que passaram aqui, hoje estão seguindo sua carreira, estão fazendo universidade, conquistaram empregos, e você pode ajudar a gente com isso. Pode ser pelo humor, enfim, tem várias
várias formas da gente conseguir criar essa conexão emocional. Usar a criatividade, mas com responsabilidade. Né? Exato. Tem um caso que a gente gosta muito de falar, foi uma campanha recentemente que até foi premiada pela BCR, é o caso de um lar de freiras em Santa Catarina, de uma cidade pequena, e que fez uma campanha super bem-humorada de uma rifa para você poder ser sorteado e ganhar um Fusca antigo que elas tinham lá nesse lar, e aí elas brincam muito com essa coisa, olha, carro de mulher já é bem cuidado, imagina um carro de freiras, todo é bem abençoado, então virou uma campanha, assim, um videozinho curto, mas muito bem humorado, muito, né, eu adoro mostrar em aula, todo mundo ri, todo mundo se encanta com elas, e foi um super sucesso, a campanha arrecadou mais de 130 mil reais, por conta, acredito, né, de achar esse jeito irreverente e criativo de aproximar, então, o trabalho delas com os potenciais doadores. Maravilha. E a tecnologia, Fernando? Como é que você vê hoje o uso da tecnologia? A gente vê várias plataformas online de arrecadação, né? De captação de recursos, melhor dizendo. Gostaria de saber também como é que você acha que a tecnologia pode ajudar, né, nessa área de captação de recursos. Tecnologia cada vez mais é fundamental. Eu acabei de voltar de um encontro no exterior e eu gostei muito de uma frase, né? Olha, antigamente a gente tinha especialistas em marketing tradicional para captação e especialistas em marketing digital. Não faz mais sentido essa divisão. A gente precisa ter especialistas em marketing e digital é uma parte importante disso, né? E é isso. Então, para captar, legal, a gente pode ter ali operações presenciais, eventos presenciais, mas a gente precisa ter jeitos fáceis das pessoas doarem, e doar usando cartão de crédito, ou Pix, ou enfim, de vários jeitos, não é mais só o boleto, alguma coisa assim. A gente precisa ter ciência que as redes sociais vieram cada vez mais para ficar e as pesquisas mostram também que muitas pessoas se informam ou decidem a doação pelo que elas veem em redes sociais. A gente tem que usar a tecnologia para fazer uma boa gestão de relacionamento, como eu estava falando, CRM, bases de dados. A gente precisa ter cuidado e ser responsável ao usar isso, então ter boas práticas de LGPD, de bons usos de dados e, finalmente, claro que não podia ficar de fora, começa a ter cada vez mais oportunidade de uso também de inteligência artificial para melhorar a captação. Maravilha! É uma outra área também que pode ser investida pelo profissional, principalmente da administração. A gente sabe que o profissional da administração ele é tão multi, né? Certo. Que a parte digital, análise de dados, inteligência artificial também pode ser um outro caminho super bem recebido por vocês. A gente começa a ver lá fora muito, e mesmo aqui no Brasil, já começando algumas startups ou empresas de tecnologia dedicando, né, à inteligência artificial para captar recursos. Nesse ano, a gente tem um grande evento anual sobre captação de recursos, chama Festival ABCR, e esse ano, pela primeira vez, tinha um dos expositores, uma empresa usando inteligência artificial para gerar músicas de um jeito bem humorado, em diferentes estilos, forró, rock, MPB, sertanejo, para falar da sua causa e convidar para que as pessoas doem, por exemplo. Então, é um pequeno exemplo de muitas aplicações que dá para a gente ter da inteligência artificial. Todo ano vocês realizam esse evento? Isso, desde 2009, então já está esse ano que vem vai ser a nossa 17ª edição. Começou como um pequeno encontro ali, 200, 300 pessoas. Hoje em dia a gente já tem mais de 1.000 pessoas, estamos esperando entre 1.200 a 1.400 ano que vem, 16 e 17 de junho, aqui em São Paulo. E as informações ficam no site da ABCR e nas redes sociais? Tanto no nosso site, quanto tem o site específico também do evento, que é www.festivalabcr.org.br. Então vocês fiquem aí ligados nas comunicações da ABCR para você que está interessado em conhecer mais sobre a área, se capacitar, participar desse festival. Bom, Fernando, uma curiosidade. É mais eficiente você fazer uma captação de recurso mais perene
né? Que você consiga em determinado momento captar um determinado valor para dar continuidade durante o ano todo, ou fazer sazonais? Isso depende da organização, depende do projeto? Como é que vocês definem isso? Depende de vários fatores, mas eu diria que, em geral, as duas abordagens são complementares, né? Tem atividades e formas de captar que é normal a gente fazer ao longo de todo o ano, mas também tem uma certa sazonalidade. Captar com incentivos, por exemplo, a gente precisa estar atento a quanto que as empresas estão fechando o ano, fechando o ano fiscal e vão saber quanto que elas têm de potencial para doar. Isso costumava ser anual, agora mudou algumas formas de cálculo, tem empresas que estão apurando isso de forma trimestral. Então, né, trouxe esse desafio da gente estar acompanhando esse calendário das empresas. Fim de ano costuma ser também uma época agitada para os captadores, porque é aquele momento que as pessoas e empresas estão um pouco fazendo a conta, ou na sua cabeça para pessoas físicas, ou de fato, né, nas planilhas para as empresas, e vendo, como eu falei, quanto dinheiro está sobrando. Opa, olha, faltou aqui, de repente tem essa oportunidade da gente captar ali um pouquinho mais, né, aproveitando essas datas. E tem sempre datas muito comuns de estarem associadas, né? Então, o aniversário da organização, festas juninas, né? Quermesses beneficentes, é muito comum organizações que fazem isso. Natal sempre é uma época que a gente está favorecendo, né, o espírito solidário. E cada vez mais, né, isso também é uma outra iniciativa legal que a BCR trouxe para o Brasil, que é o Dia de Doar, que é uma grande época, uma grande festa da generosidade que vem sendo comemorada no mundo todo, sempre ali no finzinho de novembro, começo de dezembro, em que a gente incentiva a doação e incentiva que pessoas, comunidades, ONGs façam as suas campanhas para trazer mais doadores nesse dia. Maravilha, Fernando. Bom, vamos entender como é que está funcionando a doação no Brasil no sentido de quais são as principais formas de doação aqui no nosso país. A gente tem visto o desenvolvimento de várias formas de pagamento online. Eu não sei se isso tem ajudado vocês ou trazido alguma complicação. Como é que está sendo isso? Os dois têm ajudado e trazido complicação. Nessas últimas pesquisas ficou claro que cada vez mais a gente doa via Pix, né? Além de continuar doando um pouco via dinheiro, cartão de crédito, boleto, mas Pix passou e não deve perder o posto, eu acho, nos próximos anos. Isso é muito legal, então doar tem que ser fácil, tem que ser rápido, né? As empresas investem muito dinheiro para que comprar, para que vender seja o mais fácil possível. Vamos lembrar, né, de uma Amazon que tem o botão lá, você clica, né, em um clique já comprou, por exemplo, né? A gente quer chegar nesse mesmo nível de facilidade. Um clique e doou. Qual que é o grande desafio do Pix? É que ele não tem ainda uma forma recorrente e nem sempre é fácil conseguir os dados de quem doou via Pix pra gente. Então fica esse desafio para a organização, e por que é importante investir em CRM, em vários canais, para poder saber, opa, Maria Rita fez uma doação via Pix, legal, vamos ligar para agradecer e quem sabe a gente convida para ela se tornar uma doadora recorrente. Sim, maravilha. Bom, vamos saber um pouco mais sobre o Fernando, bacharel em administração, com experiência também na gestão pública e construiu grande parte da sua carreira no terceiro setor, né, Fernando? Isso. Gostaria de saber como é que você chegou até essa área, como é que você chegou até a BCR. Eu fiz o curso de administração nos anos 90, e a administração tem esse lado muito positivo, que ela abre muitas portas, abre muitas oportunidades. E foi interessante que quando eu estava fazendo o curso, ainda não se falava muito em terceiro setor. Eu fui ouvir falar como uma ideia de um lugar que eu poderia trabalhar já na metade, quase no fim do curso, né? Mas foi um setor que me encantou e eu vi essa possibilidade de usar a administração, usar a gestão para fazer uma diferença maior, para fazer esse impacto, né? E aí, então, comecei a me envolver ainda como estudante de administração nessa área social, alguns projetos voluntários, e peguei um pouco dessa onda aí, dessa profissionalização do setor. Então, meu primeiro emprego já foi trabalhando numa fundação que investia em projetos sociais, depois passei por várias ONGs, fundações, associações, então, enfim, já tive a chance, e aí conhecendo o setor, desde cedo conheci a BCR, etc.
Depois eu abri um caminho paralelo aí, que eu ainda estou até hoje, que é o da área acadêmica. Então fui fazer mestrado, depois fiz doutorado e continuando estudando como a gente faz gestão de organizações sem fins lucrativos. Então desenvolvi também um pouco de aulas, né, como professor e de pesquisa nessa área. Você como professor, como vê a importância, né, das faculdades, dos cursos superiores, principalmente de administração, trazerem mais, né, assuntos, pautas, disciplinas sobre o terceiro setor, até por conta da sua experiência, né, que você só ouviu falar no final do seu curso praticamente. Qual a importância de trazer isso desde sempre para o estudante de administração? Olha, eu acho fundamental a gente trazer esses conteúdos sociais, de gestão social, para o curso de administração, né? É importante porque a gente vai formar melhores administradores, mesmo que eles vão trabalhar com empresas, ou vão trabalhar no governo. É importante eles entenderem essa área que, né, que tem um grande impacto, que representa uma boa parte da nossa população, mas às vezes fica esquecido. A gente vai também formar melhores administradores se eles forem fazer parcerias com ONGs na comunidade, governos que estão, né, trabalhando com projetos sociais, em parceria com projetos sociais. Isso vai ser fundamental. E, claro, é importante porque vai ajudar a formar mais gente que queira ir trabalhar nessa área. E aí tem uma coisa muito importante, a gente fala muito de como as ONGs podem melhorar a sua gestão, muitas vezes se inspirar, né, em empresas, mas a gente precisa ter critério nisso, não é achar que tudo vai dar para simplesmente copiar e colar das empresas. A gente tem vários pontos que são diferentes quando a gente está falando de gestão na área social. E bons administradores que vão trabalhar nessa área, sabem entender o que é legal da gente se inspirar, mas o que a gente precisa guardar, que é único da área social também. Muito bacana. Bom, gente, estamos quase encerrando aqui o nosso podcast. Antes de pedir a dica de leitura ao Fernando, eu gostaria de lembrar que aqui no nosso canal a gente gravou vários conteúdos, temos vários conteúdos sobre a área do terceiro setor, sobre captação de recursos. Inclusive, eu gostaria de registrar que o CRA São Paulo tem vários grupos de excelência e um deles é direcionado, né, à área de terceiro setor, Grupo de Excelência em Administração do Terceiro Setor. E eu estou falando isso porque se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho que Fernando já conhece, que é realizado por profissionais de forma voluntária sobre essa área, a gente vai colocar aqui no descritivo do vídeo o link para você acessar. E trouxe, né, fiz esse apontamento aqui para vocês, porque eu gostaria de saber do Fernando o seguinte, para você, qual a importância de entidades, conselhos de classe trazerem esse debate, trazerem produção de conhecimento sobre a área do terceiro setor? Olha, é fundamental. Organizações, né, entidades como o CRA São Paulo podem ter esse papel muito importante de mostrar para, né, todos os seus stakeholders da importância da existência do setor, da captação de recursos ou de gestão em terceiro setor de forma mais ampla como oportunidade de trabalho, como oportunidade de emprego. Reforço, precisamos de mais gente, boa gente nessa área. Então, para quem está interessado aí, quem sabe em novos ares na carreira, pode considerar isso, fazer gestão de conhecimento, né, pesquisas, eventos, e eu posso testemunhar, né, eu vim aqui uma vez, alguns anos atrás, para falar, né, sobre captação de recursos, mas vi as outras palestras daquele dia e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre compliance no terceiro setor, por exemplo. Então, mesmo eu, um profissional aí com mais de 2 décadas na área, aprendi algo novo vindo num evento aqui do CRA, então não tenho dúvida da importância que vocês podem ter para disseminar essas novas ideias. Bom, Fernando, eu gostaria de te pedir a nossa dica de leitura de hoje. Fica à vontade. Perfeito. Bom, eu vou sugerir um livro já com alguns aninhos, já um pouquinho antigo, mas ele continua muito válido e é uma leitura muito gostosa que chama Um Dia de Captador, do Marcelo Straviz, que é inclusive um dos fundadores da BCR, e é um livro interessante porque ele mistura uma história com aprendizado sobre captação. Então ele retrata o que seria um dia típico
de um captador, então uma pessoa que acorda, vê suas bases, tem uma reunião com o empresário, passa para falar com voluntários, escreve projeto que ele está mandando e, né, junto com essa história vai tendo várias dicas, então é uma leitura muito agradável, mas que dá muito essa ideia do que é na prática que um captador de recursos faz. Maravilha, Fernanda. Eu quero muitíssimo te agradecer pela dica, te agradecer por esse bate-papo. Quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, onde é que te encontra? A gente está, enquanto ABCR, nas redes sociais, sempre como ABCR Brasil, então LinkedIn, no Instagram, no Twitter, né, o novo X, a gente está lá em todas essas redes. Eu também estou no LinkedIn, né, Fernando da Amaral Nogueira, para quem quiser. Deixar o nosso e-mail também, o meu e-mail na ABCR é abcr@captadores.org.br. E queria terminar fazendo esses 2 convites, um para estar com a gente no Festival ABCR do ano que vem, então 2 dias totalmente dedicados, 70 palestras, um monte Repete de... as datas, já tem definido? Tem sim, para o ano que vem, então 16 e 17 de junho aqui em São Paulo, é sempre nessa época do ano, junho, comecinho de julho, mas eu queria deixar o convite também para se aproximar da ABCR, né? Então, para quem está pensando se de repente é uma oportunidade de carreira, quer aprender mais nisso, pode se associar à BCR. A gente tem hoje mais de 600 associados de todo o Brasil, pessoas físicas e empresas e ONGs interessadas em se qualificar mais e entender mais sobre captação de recursos. Maravilha, Fernando. Mais uma vez, obrigada. E obrigada a vocês também que ficaram conosco em mais uma edição do ADM Cast. Um prazer receber vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários o que vocês acharam sobre esse programa, sobre esse episódio, e também sugiram novos nomes, novos assuntos, né, para a gente trazer aqui. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, de ativar as notificações clicando no sininho para você receber em primeira mão as informações sobre os novos vídeos postados e também de seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM Cast. Tchau, tchau!